Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos fazer um vídeo hoje. É um lero da hora, irmão. Hoje o assunto tá legal, mano. Tá bem do louco, né? É um lero da hora, como dizia os meus amigos. E bem, do que é que se trata, né? Do que é que se trata esse. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Ah, vamos lembrar de tocar a senueta, irmão, a senueta, né? Mais uma é a senueta da hora. É um lero da hora. É um assunto bem interessante, viu, pessoal? E hoje eu não tenho nada a oferecer materialmente, né? Já que eu vou falar sobre coisas divinas, né? Sobre Deus. E quando se trata de Deus, não dá para só falar o que Deus quer assim, quer aquilo, porque eu nunca ouvi Deus falando, né? Através do português, né? Acredito que ele se manifesta, né? Através do universo, né? Então é um assunto complexo que eu tive que escrever algumas coisas que senão a cabeça fica maluca, né? E bem, vamos começar, né? Assim seja, pois assim é. Amém. Bem, queria começar falando sobre o julgamento, sobre o cristianismo, né? Muitas pessoas, né, não só se dizem cristãos, assim como o são, né? Mas poucas pessoas perdoam e ainda por cima não deixam de julgar. Ou seja, elas não perdoam, vai lá e julga, né? Vai lá e quebra com a perna do semelhante, né? Do irmão, do próximo, né? Então, por aí a gente começa o nosso papo, o nosso lero da hora, né? Não estou querendo comprometer o cristianismo, jamais, né? Porque tem pessoas que são cristãos, mas praticam o cristianismo, né? Que é o que o Jesus Cristo veio nos ensinar aqui na Terra, né? Ah, logo de primeira, né? Eu amo a Deus, amo a mim e amo ao próximo, né? E nunca vi um ser humano perfeito. Então, quem é esse ser humano que tem o direito de me julgar, né? Que tem o direito de me perdoar, né? Que tem, que tem a capacidade de julgar a si mesmo, né? Olhar os seus próprios atos, né? É uma palavra que se chama escrúpulo, né? Depois procura essa palavra aí, escrúpulo.
Eu acredito que todos temos, né, em maior grau ou em menor grau, né? Por que que a pessoa, que eu acredito que a pessoa não tem o direito de julgar ninguém, né? Se tratando da divindade. Por quê? Porque sendo Deus o Criador de todas as coisas, nos fazendo seres imperfeitos e, e um exemplo, eu nunca fui perfeito e nem sou perfeito, né? E nunca serei perfeito, né? Mas eu posso fazer o meu melhor para me aperfeiçoar, né? Então, por que a pessoa não pode ficar saindo por aí julgando os outros, né? Esquecendo essa parte da pessoa ser cristão ou não, porque ninguém é igual a Jesus Cristo, né? Mas tem gente que aprende, né, com Jesus Cristo, né? E tem gente que se diz cristão e não aprende coisa nenhuma, né? É exatamente por causa de uma palavrinha que se chama eternidade. Por quê? Se eu sou um ser imperfeito, porém eterno, graças ao Criador, que me dá a oportunidade, nos dá a oportunidade de aprender, né? E de nos reformar para acertarmos, né? Para cada vez acertarmos mais, ou seja, evitar o erro, né? E transferir para o acerto. Então é uma via de mão dupla, né? Para o mesmo caminho. Ao mesmo tempo que você conserta o erro, você pratica a coisa certa, né? E na eternidade, para um ser humano, ele não pode julgar por quê? Porque dentro do prazo da eternidade é impossível não errar mais. É impossível. Você pode não cometer o mesmo erro, mas você pode vir a cometer um erro muito maior, um crime, algo assim. Então, por isso que eu acho que as pessoas não têm o direito de julgar os outros, de atacar as pedras. Porque num prazo de eternidade, acho que é um pouquinho difícil não errar mais, né? Não causar mais erros na vida, né? E o pior, vai saber que erros são esses, né? Se a pessoa vai cortar a cabeça de alguém, se ela vai omitir socorro para uma pessoa que está passando mal, né? Se ela vai vir cometer o mesmo erro do qual ela está apontando o dedo hoje, né? E assim vai. Mas eu acredito que a solução nem mesmo a eternidade carrega, mas eu acredito que o tempo carrega a solução, porque o tempo está mais próximo das nossas mãos do que pode ser feito, né? E, e aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, na visão hindu, lá na Índia, para eles, para os hindus, é impossível para eles, eles não conseguem enxergar Cristo como um ser de luz, pelo fato dele beber vinho e andar com prostitutas e ainda falar que ladrões são bons, né? É como se assim uma pessoa não tivesse a oportunidade de se melhorar,
de se arrepender, né? Os hindus, eles pensam assim, que Jesus, porque os hindus não põem uma gota de álcool na boca, né? Eles são bem rigorosos a isso. E então, para os hindus, ele morreu crucificado porque era o karma dele, né? Ele não era um ser iluminado. Por quê? Porque ele ajudava as pessoas, independentemente do que elas são. Tem o ditado que diz, bíblico, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és. Cristo andou com prostituta, com ladrões, com pessoas excluídas da sociedade, com leprosos que era jogado num canto para morrer, né? E nem por isso eu acredito que ele se iguale a isso. E acho que ninguém se iguala a partir do ponto que temos a capacidade, temos mais capacidade de errar do que acertar, né? Então, na visão dos cristãos, não pode ver Krishna, por exemplo, como um deus. Por quê? Hare Krishna tirou 16 mil mulheres à força de 16 mil maridos. Tá, tudo bem. Mas tem um porém. Antigamente na Índia, quando o marido, o homem da família morria, a esposa era queimada viva junto com o marido, né? Então, por que não acreditar que Krishna tirou essas mulheres dos seus maridos para não morrerem queimadas? Não? Então, para o cristão, ele não pode ver Krishna como uma pessoa boa, né? E aí que entra a questão. Se eu pegar e falar assim agora para vocês, Jesus Cristo enchia a cara de vinho, andava com prostituta, não fazia sexo com a prostituta, o que me leva a pensar que ele era um homossexual, né? E depois ainda chamou os ladrões de bom. Diz que tem o ladrão bom e o ladrão ruim. Então o ladrão bom pode sair aí com uma metralhadora, né? Só porque ele é bom, né? É bom de mira, né? Mas só que não. Só que não. Jesus, se ele multiplicava os pães, ele tinha que defecar o pão. Ele tinha um corpo que nem nós. Parece absurdo, vocês vão entender. Ele defecava o pão, né? Ele transformou a água, praticamente ele centuplicou também o vinho, né? Comparando com água. Você pega um vinho do Porto, lá de Portugal, você fala, nossa, 3 milhões uma garrafa, né? De vinho, né? Ou seja, aonde que eu quero chegar? É que, primeiramente, o ânus do ser humano, ele é fundamental e essencial, assim como todos têm. Aí falam do coração de Cristo, que é puro. Mas se você presta atenção, se a pessoa não vai... A pessoa, todo mundo, vive fazendo merda. Por quê? Entra no banheiro e tem uma privada, né? Porque se a gente não evacuar, o nosso sangue vai ficar sujo, né? Inclusive o nosso coração, né? E aí eu pego e falo, ele, aproveitando, ele pega e só urinava vinho, né? Porque ele tinha vinho a hora que ele quisesse, mas só que não. Cristo era um ser de luz.
ele se rebaixou das alturas para dirigir um corpo grosseiro como é o nosso, que a gente rasteja pela terra, né? A gente não é que nem um pássaro, a gente não pode voar, a gente não é um anjo, né? Então ele sabia o que fazia, né? Assim como acredito também que Krishna também sabia, como Gautama Buda, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, né? E tudo mais. Porque, veja bem, Jesus Cristo abria os olhos do cego. Jesus Cristo trazia a visão. Gautama Buda, a iluminação. E Hare Krishna, uma flauta, uma canção. Entende? Então, eu acho que essas guerras santas, essas competições aqui no Brasil, santas, né? Um querendo ter mais razão que o outro, todo mundo fala de Deus e nem mesmo Deus fala, né? Inclusive português. Mas aí eu lembro da oração de São Francisco de Assis, né? Fazei-me instrumento da sua paz, porque é assim que ele fala. Inclusive com vento, quando bate nas folhas e forma aquele barulho, o som das ondas, né? Ele fala português e se existe um poliglota é Deus, né? E palavras que já foram feitas pelo ser humano não significa meia letra sequer para a divindade, né? O melhor dos atos de um ser humano não deve deixar a divindade feliz, mas ninguém pode se vangloriar, né? Porque somos seres humanos sujeitos a errar, né? Aí tem aquele ditado que diz, pô, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Inteligente, não, inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. E o sábio é aquele que aprende com, não, minto, me perdoe. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E o inteligente é aquele que aprende, o sábio aprende com os próprios erros. E o inteligente aprende com os erros dos outros. Mas por que não aprender com os acertos dos outros? Ou aprender com os próprios acertos? Né? Por que que temos que errar? Né? Acho que não é necessariamente ter que errar, né, para poder aprender, para poder evoluir, necessariamente falando, né? Aí você pega e fala, pô, Breno, eu vou te dar um tiro, você falar isso de Jesus Cristo? Tá, então aí a gente pega o Osama Bin Laden, né? Por que é que o Osama Bin Laden mandava os outros se explodirem para eles irem para o paraíso? E por que o Osama Bin Laden não pegou e BUM, se explodiu para ir para o paraíso? Porque simplesmente ele já morava no paraíso, ele tinha uma mansão, entende? Isso falando dos radicais. Mas aí entra uma grande questão. Poxa, esses radicais e tal. Bom, eu não lembro quando eu ganhei meu nome, Breno. Eu não lembro a primeira vez que me chamaram pelo meu nome. Eu não escolhi o meu nome. No Afeganistão ou lá naqueles lados, não sei, onde tem muita guerra santa, a criança acho que aprende primeiro a atirar antes de aprender a falar, né? Então, assim, é perigoso, é, é, gera pânico, gera.
Mas essas pessoas estão sendo condicionadas desde crianças. Para ela, o que elas estão fazendo são certas. As crianças já sabem atirar, vão crescendo, vão criando liderança, né? E para elas, elas acreditam que é o certo. Mas tem alguém por trás disso daí. Por exemplo, o Osama Bin Laden, né? Por que que quando pegaram ele, em vez de jogar ele no mar, por que que não falaram para ele, fazia alguns quilômetros de distância, umas 300 sniper apontada para ele, né? Jogar ele no meio do campo, ativar um botão e falar: aí, Bin Laden, agora se explode aí e mostra pra galera que você vai pro paraíso. Estoura aí seu próprio corpo. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, né? Bem, o que não é diferente de uma pessoa que quer me dar um tiro, porque eu falei que Jesus Cristo defeca, que Jesus Cristo urina, entendeu? Jesus Cristo deve estar olhando para minha cara agora e deve estar falando: nossa, que que carinha engraçado, né? Uma hora ele aprende, né? Porque Jesus Cristo é luz, ele vê a terra, né? Ele sofreu por nós. E ele ainda continua nos atendendo às nossas orações e tudo mais. Mas essa pessoa que me julgou ao momento que eu falei sobre coisas como pão, vinho, etc., e já engatilharam uma arma, para mim é a mesma coisa do que um homem bomba. Por quê? Nós aqui nascemos condicionados com a Bíblia. E não tô dando razão para um e dando razão para outro. Não é isso. O que é divino, né? Então, por isso que eu acho que as pessoas não têm o direito de julgar. Eu acho que as pessoas não têm o direito de perdoar, porque elas também têm capacidade de errar, né? Às vezes erraram menos, erraram mais, mas e o dia de amanhã, né? Ah, o dia do amanhã nunca chega, que nem tá escrito lá no bar, fiado só amanhã. Aí você vai lá amanhã, tá escrito de novo, fiado só amanhã. Mas e quando o amanhã for hoje? Hã? Aí pode de repente forjar, né, uma katana, né, e ferir uma pessoa. Mas uma coisa é certa sobre o tempo. Uma vez que os segundos se dão as mãos, que formam minutos que se dão as mãos, que formam horas que se dão as mãos, nem mesmo a katana, a mais afiada das espadas, pode separar essas mãos. Ou seja, um soco deferido não volta. Um abraço deferido também não volta, né? Aí vamos para as partes aqui. Resumindo, era isso, né? Aí entra aqueles pequenos dilemas, né, que nos deixa cabreiro, né? Às vezes nos impede de fazer muita coisa e boa, né? Que a gente relega o agora ao talvez, né? A gente tem preocupações com o futuro que talvez jamais nós testemunharemos, entendeu? As preocupações, chegar lá, não acontece nada. E a gente deixa de fazer muita coisa, né? Por exemplo, expressões que dizem ação e reação, causa e efeito, bateu, levou, dente por dente, olho por olho, quem procura acha, plantou, colheu, cada cabeça a sua sentença, a que se fez, a que se paga. Para mim, tudo isso daí nada mais significa do que
passado e futuro. E só sobra o quê? O agora, né? Que é onde a gente pode fazer algo, né? A respeito de qualquer coisa, né? E aí diz assim: dai a César o que é de César. Mas o que é de César? Uma foto? Então minha foto tá tipo a foto do Brad Pitt, tá por todos os lugares. Então é dele? Não. Então, ou seja, dai a César tudo aquilo que nunca foi de César, que na verdade é a mesma coisa, quer dizer. Por exemplo, a história do Alexandre o Grande. Viveu lutando, batalhando, querendo conquistar terras e, e muito mais. Só que na hora da sua morte, um pouco antes, ele falou: eu quero ser colocado no caixão e eu quero que minhas mãos fiquem para o lado de fora, porque eu quero que todos vejam que eu não estou levando nada desse mundo. Depois de tanta luta, de tudo que eu lutei, eu vi que não serviu para nada. E só essa atitude, olha, eu fico até arrepiado. Acho que é o que Deus enxerga, quer enxergar, né? Aí fala assim: ah, Deus é onisciente. Tá, mas Deus sabe aprender? Não, não sabe aprender, porque ele sabe de todas as coisas. Mas como ele sabe de todas as coisas se ele não sabe aprender? E como eu, um mero ser humano, sei aprender, por mais simples que seja, como eu sei uma coisa que Deus não sabe? Bom, primeiramente, já que Deus nunca ouvi a voz de Deus, e eu não sei nem o que está acontecendo lá em Plutão, em Urano, em Saturno, né? Na Lua, em Marte, né? O Sol, que todo dia nasce e nunca se atrasa. Imagina eu querer falar de Deus. Não dá. Não, a palavra é até errado. Assim, o máximo que a gente pode chegar a dizer é que as palavras humanas são completamente pobres, né, para compreender sequer um raio ultravioleta, né? Imagina Deus, um criador, né? Nós que servimos a Ele, né? E assim eu encerro essa questão da divindade, porque acho que tudo é válido, né? Quando se trata do bem. Para que querer ter razão, ter mais razão que o outro e aquilo outro, sendo que todo mundo sangra, né? Todo mundo precisa de ajuda, né? Porque pode ver, você vai no mercado, tem arroz lá ensacadinho, tudo pronto, né? E você e eu, por nossa parte, a gente faz a nossa parte, o nosso trabalho, né? Para a engrenagem, né? Da coisa. Eu acho que na bandeira do Brasil não deveria estar ordem e progresso, porque eu não vejo ordem nenhuma e o progresso é mais do que lento. Acho que devia estar trabalho e progresso. Mas quem sou eu para dizer, né? É... E aí, eu escrevi umas frases aqui confortantes que eu considero que me confortam. Então, eu espero que confortem vocês. Se você sabe o que está plantando, você não precisa se preocupar com a colheita. E mais ainda, e mais ainda, você planta, você sabe o que está plantando, não vai precisar ficar preocupado com a colheita, né? Não vai ter pressa
para colher o fruto e aguardará com felicidade, porque você sabe o que está plantando e uma hora vai brotar, vai germinar, né? E as preocupações de hoje são as banalidades de amanhã, né? Que nem, por exemplo, se alguém aí já pensou em suicídio e tentou o suicídio, ou pensou, ou achou que isso seria melhor. Eu acho que vontade de morrer é diferente de vontade de se matar. Mas vamos pegar o suicídio. E de repente a pessoa passa pela situação difícil, né? Não se mata, e aí ela para e pensa, poxa, de repente faz um reviravolta na pessoa, né? Porque a gente acaba aprendendo aqui, a gente acaba evoluindo, né? A gente adquire sabedoria, querendo ou não, a vida ensina. A escola está na vida e a vida está na escola, né? E aí ela pega e pensa, poxa, já pensou se eu tivesse dado um tiro na minha cabeça, né? E olha que hoje, né? Por isso que o que preocupa hoje é a banalidade de amanhã, que é o que os antigos falam, né? Tudo passa, né? Isso também vai passar, né? Por isso que tem a lei das médias, né? Eu tô alegre, eu tenho que aproveitar minha alegria, mas eu não posso extrapolar, porque eu sei que ela vai passar, né? Eu tô triste, eu não posso desanimar e abandonar tudo, porque eu sei que isso vai passar, né? Então as preocupações de hoje vão ser as banalidades de amanhã, correto? E, e tem mais uma frase aqui que eu gostaria de, de falar. Gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Qual o motivo que, que nos impede de acreditar nas nossas próprias capacidades? Quais são esses motivos que nos impedem de acreditar nas nossas próprias capacidades? Então, eu acho que vale a pena ter uma investigação sobre isso, né? Uma auto-investigação, né? Porque capacidade todos nós temos, né? E, e assim vai se seguindo, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, um tijolinho de cada vez, um dia depois do outro, né? Um dia de cada vez. Que aí formam um ano de cada vez, uma década de cada vez, um século de cada vez. E assim por diante, né? Assim a gente vai, assim a gente consegue, né? E por fim, eu gostaria de lembrar uma coisa. Não existe nesse mundo uma lei, por mais honesta e justa que ela seja, que vai impedir um crime. Mas existe uma lei divina que perdoa e salva. Namaste. Assim acredito. Assim seja, pois assim é. Amém. Fiquem com Deus.